Nós somos a Igreja Batista Memorial de Bauru. Estamos em mais uma oportunidade para falarmos da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter um assunto relacionado das doutrinas dos anjos. É uma análise dessa doutrina, de quem são os anjos, dessas criaturas, esses seres especiais e diferenciados das demais criaturas. São seres especiais para Deus. Foram criados antes dos homens, antes da terra. Os anjos não são fantasmas, não são aqueles seres que aparecem do nada, não são deuses, também não são gente que já morreram. São seres que foram feitos por Deus para a sua glória e para o seu auxílio em todas as coisas. Nós vemos muito o papel dos anjos no início, nós vemos na criação o papel dos anjos, vemos também muito fortemente em toda a escatologia o papel que lá os anjos vão desempenhar quando nos finais dos tempos, quando das últimas coisas que vierem a ser revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e os anjos estarão lá para auxiliar o Senhor nesse serviço. Deus poderia ter feito tudo só, mas Deus faz as coisas perfeitas e tem os anjos para lá cooperarem e terem a sua função junto para conosco. Quando nós morrermos, nós seremos conduzidos pelos anjos ao encontro do Senhor. Nós vemos isso em Mateus 16, 25 a 27, diz o seguinte: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Todo aquele que quiser salvar a sua vida, perderá a sua vida para este mundo, mas ganhará a sua vida, achará a sua vida para a eternidade. Aqui, Mateus está ensinando como que é a nossa rotina, a nossa vida aqui na Terra. Nós não fazemos nada por nós mesmos, mas fazemos por Deus e pela fé do seu sangue. 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em sua recompensa a sua alma? O que adianta ganharmos esse mundo, termos de tudo nesse mundo, mas nós perdermos a nossa alma? Perdermos nossa vida eterna para com Deus. Essa vida é passageira. 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória com os seus anjos. Então se dará cada um as suas obras. A honra de nós, dos crentes, em termos junto com a glória do Pai, e nos dará cada um as nossas obras. Não faremos as nossas obras porque para ganharmos a salvação. Fazemos as boas obras porque já temos a salvação. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então os anjos estarão acompanhando ao Senhor Jesus na sua vinda, na sua volta, e com eles os anjos. Os anjos nos conduzirão ao Pai. Nós vemos também no livro de Hebreus 1, dá um relato com alguns detalhes, ricos em detalhes com relação aos anjos. Hebreus 1:1 diz o seguinte: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou também nesses últimos dias pelo Filho. O papel de Jesus que ele estava tendo, que não estava como antigamente, que falava através dos profetas, dos sinais, mas agora estava falando pelo Filho do Homem, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo da divindade. Cristo também fez
o mundo juntamente com o Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus fez todas as coisas, Cristo fez todas as coisas por nós. Se não houvesse Ele feito a purificação, de nada nós seríamos. Mas o 4 diz o seguinte, de Hebreus 1 e 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente do que dos seus. Porque a qual dos anjos disse, né? Aqui está o papel dos anjos. Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Cristo é mais excelente do que aos anjos, superior aos anjos. 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todas as criaturas o adorem a Deus, adorem a Cristo. Não é para nós adorarmos outra coisa a não ser a Cristo, a Deus. Aos anjos, a mesma função, também adorando ao Pai. 7. E quanto aos anjos diz, faz do seu anjo espírito e os seus ministros labaredas de fogo. Seus anjos em espírito e os seus ministros em labaredas de fogo. Outro desígnio para os anjos, né? As labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro da iniquidade e o cedro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Deus é maior que tudo. Deus é maior. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para a sua adoração. Não aos homens, não aos anjos, não a nada. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras da sua mão. Eles pereceram, mas tu permaneceste. E todos eles com roupas envelheceram. Como um manto o enrolarás e será mudado. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Falando de Cristo, os anos dele não acabarão, não serão machados, não serão maculados, permanecerá para sempre. 13. E qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Aqui, Deus está fazendo uma ponderação. Nem aos anjos sentarão à destra do Pai, apenas Cristo. E o 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são enviados para servir daqueles que hão de herdar a salvação. Quem herdarão a salvação? Os homens que crerem na palavra do Senhor. Os homens que aceitarem a palavra do Senhor de coração aberto, de coração puro, aceitarão a palavra. E os anjos servirão a esses que aceitarem o Senhor. Eles servirão aos pecadores arrependidos na glória do Senhor. O papel do anjo é servir a Deus e também servir aos seus santos. Os anjos existem, a Bíblia é bem clara. Se os anjos não existissem, muitas passagens da Bíblia se tornariam sem efeito, sem sentido. Uma das passagens
que enfatiza muito bem o papel do anjo na Bíblia, está em Hebreus 1. Ele descreve muito claramente, sucintamente, o papel dos anjos. E Cristo é superior aos anjos. Isso é bem claro em Hebreus 1. E há uma hierarquia divina, e Deus é explícito nisso. Temos os princípios e devemos respeitar aquilo que Deus deixa para nós. Os anjos são vistos como coisas boas, como aqueles que sempre estão nos amparando, né? Temos também aqueles anjos que caíram da graça, aqueles que acompanharam a Lúcifer, né? Mas os anjos, em modo geral, vemos assim com bons olhos. Uma criança pequena é um anjinho, né? Sempre temos aquele carinho, aquele afeto. Também no afeto carinhoso de um casal, o anjinho, né? Então temos assim a visão de um anjo, que ele sempre tem uma figura muito boa. Os anjos são aqueles que nos amparam, criaturas de Deus. E todas essas criaturas, como nós vemos no versículo 6, que diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Todos, não somente alguns, mas todos o adorem ao Senhor. Aquele que não adorou aquele anjo, o arcanjo que não adorou ao Senhor, foi a Lúcifer, que se rebelou contra a causa do Senhor. Ele quis ser maior que o Criador. Lúcifer, através da sua beleza, da sua inteligência, de ser músico, ele guardador do reino, ele se rebelou contra o Criador e ele caiu diante deste pecado, diante de Deus. Mas todos os anjos adorem ao Senhor. Todas as criaturas adoram, devem adorar ao Senhor. E nós, aqueles que aceitarem, os convertidos, irão julgar aos anjos. Em 1 Coríntios 6 e 3, nós vemos essa passagem, 1 Coríntios 6 e 3. Não sabeis, pois, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar aos anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Nós iremos julgar aqueles anjos caídos, aqueles anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer. Tamanho é a responsabilidade que nós temos para com os homens. Nós julgaremos os anjos, julgaremos as coisas mínimas da terra. Tamanho vai ser nossa responsabilidade que nós temos hoje. Visualizar tudo isso que nos rodeia, todas as perseguições, devemos nos mantermos isentos para estarmos julgando os anjos. Somos homens falhos, somos homens pecadores, mas nós teremos esta incumbência. É uma missão, é um compromisso que nós teremos. Porém, nós não devemos adorar a esses anjos. O único digno de adoração, o único digno de ter a nossa veneração é Deus. O apóstolo João, em Apocalipse 19, quando ele foi adorar aquele anjo diante da visão que ele estava tendo, o anjo o repreendeu e disse que ele era conservo, era servo junto com o Senhor. E o único que era digno de louvor, o único que era digno de reverência era a Deus. Os anjos eles foram criados primeiramente antes dos homens. A Bíblia não nos deixa o relato da época exata de quando eles foram criados. Mas se nós pegarmos lá no início de Gênesis 2, quando Deus descansou ao sétimo dia, na relação que ele dá das criações dos 6 dias anteriores ao descanso do sétimo, Deus já tinha criado o anjo. Lúcifer já tinha caído antes da terra.
Lúcifer foi lançado aqui na Terra devido ao seu pecado. E os anjos já existiam nesta época. A Bíblia não nos relata explicitamente quando foi criado os anjos, mas nos relata que o homem foi criado depois dos anjos. Eles estavam no paraíso quando Lúcifer se rebelou. Mas os anjos tiveram também o início. A Bíblia não relata, mas eles tiveram o início, assim como os homens também tiveram. Os anjos estão em espírito e são incorpóreos. Eles não têm corpo, e também eles não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares. Essa é uma qualidade reservada somente a Deus. Somente Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Somente Ele sabe de todas as coisas em sua hora, em quando tudo vai acontecer. Em Lucas 24:3 diz o seguinte: Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Aqui Jesus falando de sua ressurreição. Uma outra qualidade que se desperta muito interesse nos anjos é quanto à sua sexualidade. Os anjos, eles não têm sexo. Nós vemos isso em Mateus 22. Mateus 22 e 29 diz o seguinte. Vamos lá em Mateus 22 e 29 diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. 31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas o 30 diz que seremos como os anjos na ressurreição, não nos daremos em casamento. Ou seja, os anjos, eles não têm sexo, como muitos questionam, muitos há dúvida, mas eles não têm. Como nós também na ressurreição nós não teremos. Os anjos estão em todos os lugares que Deus assim os permite. Não são onipresentes, mas estão dentro da igreja. Um exemplo, eles estão nos ritos praticados dentro da obra de Deus. Quando estamos nas igrejas, ali estão os anjos. Eles sabem o que estamos pensando, sabem o que estamos vendo, se estamos atentos à palavra, se não. Se nós estamos prestando atenção numa pregação, os anjos estão sabendo. Como o pregador está se desenvolvendo na sua pregação, como ele está sendo avaliado. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele relata este papel dos anjos quando ele cita das mulheres na congregação, o comportamento das mulheres na assembleia. Em 1 Coríntios, ele diz o seguinte: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal do poderio por causa dos anjos. Os anjos estão ali, eles estão acompanhando, para nós vermos qual é a importância que nós temos no culto, na reverência, naquele espírito de corpo de Cristo, na corpo da igreja. Os anjos estão ali nos observando, nos vendo os pregadores. É um lugar de respeito, um lugar de reverência, um lugar de atenção.
nós vemos que nas 7 igrejas do Apocalipse, todas as igrejas tinham seus anjos. Se nós vermos o Apocalipse 2 e 3, todo o início da carta que o apóstolo João manda àquelas 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, ele sempre começa com a primeira frase. As 7 cartas, elas têm um ritual ortográfico semelhante. Elas têm um começo, têm um meio, têm um desenvolvimento e têm uma finalização. Ela tem uma apresentação, ela tem um desenvolvimento dos problemas daquela igreja e no final há as promessas. E elas têm tudo, gramaticalmente elas são idênticas. E a primeira frase das 7 igrejas, o apóstolo João, ele relata, né? Escreve ao anjo da igreja, seja de Éfeso, seja de Esmirna, seja de Filadélfia. E a importância que nós vemos do culto, a importância que nós vemos do bom trato, da atenção, de tanto daqueles que estão pregando, daqueles que estão ouvindo. Os anjos estão vendo. É um mensageiro que leva até ao Pai como está o desenrolar dessa igreja, como estão os irmãos, como está a harmonia, as dificuldades, o que está acontecendo. Então o culto, a igreja tem esses anjos para com o Senhor. Todas as igrejas verdadeiras, todas as igrejas de Cristo têm este acompanhamento do nosso trabalho. E o anjo do Senhor, ele socorre aos aflitos, ele socorre aos necessitados, ele socorre aqueles que estão pedindo auxílio ao Pai, pedindo auxílio para com o Senhor. Nós vemos um exemplo bem claro, diante de vários relatos que a Bíblia nos traz, dos anjos acompanhando ao povo de Deus, acompanhando aos irmãos da igreja, acompanhando todos aqueles que passaram pelos relatos do Novo, também do Antigo Testamento, do papel do anjo na vida de cada servo, na conduta de cada servo. Assim foi com Abraão. Abraão foi hospitaleiro com aqueles 3 homens que eram os 3 anjos. Também Ló, quando foram aqueles 2 homens que eram os anjos do Senhor para a retirada de Sodoma e Gomorra. Jacó, quando contendeu com aquele anjo e aquela contenda que durou a noite toda, Jacó saiu manco daquela luta que ele teve com aquele anjo. Temos também aqueles que buscam a palavra do Senhor. Nós vemos em João 5 o paralítico de Betesda, onde havia aquele tanque. Era um local, 5 andares de tanque. Era um local que deveria ser um local muito, muito feio. Ali só haviam doentes, só haviam leprosos, só havia aqueles que padeciam de chagas, todo tipo de doença. E havia o paralítico há 38 anos em volta, naquele local. Deveria ser um lugar bem ruim de se ver, um local bem ruim de estar ali se cheirando. Mas aquele homem, ele morava ali há 38 anos à espera do anjo quando vinha agitar a água. E o primeiro que entrasse naquela água, daquele local, daquele tanque, ele era curado. E aquele paralítico ficou 38 anos aguardando que alguém auxiliasse a colocar na água. Até que Jesus chegou lá e o curou. Mas aquele anjo que sacudia aquele tanque era curado das suas chagas. Os anjos não tinham o poder de fazer aquela cura, mas eles eram enviados de Deus. Era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, daquele milagre que acontecesse ali. E quando você tem a sua fé, quando você tem a sua esperança, quando você tem a sua confiança, nós seremos auxiliados por Deus para que cheguemos à misericórdia dele. E Deus usava ali um anjo para que agitasse aquela água. Não que aquele anjo curasse, mas que era da vontade e permissão de Deus. Os anjos
são de extrema inteligência. Os anjos eles têm mais inteligência do que os homens hoje. Quando nós formos glorificados, nós aí teremos uma inteligência superior, seremos superior a eles. Mas hoje, os anjos eles gozam de mais inteligência do que os homens. Os anjos louvam ao Senhor. Quando nós lemos o Salmo 148, quando dá a relação de todos aqueles que louvam ao Senhor, o 2, ele dá especificamente aos anjos, o coral dos anjos. Louvai todos os seus anjos, louvai com todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e logo foram criados. Tudo que foi criado é para a honra e glória do Senhor, inclusive aos anjos que estão para servir a Deus e também para servir aos homens. Tudo foi criado para ele. Todas as criaturas louvam ao Senhor. O Salmo 148, ele diz bem claro isso. O apóstolo Paulo também no livro de Colossenses 1,16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo para o Senhor. Não devemos adorar nada além mais do que aos anjos do Senhor. Nada é para ser adorado a não ser ao Senhor. Os anjos apenas estão auxiliando. Nós devemos termos guardado todas essas coisas que Deus nos dá. O apóstolo Paulo, quando ele ia para Roma, em Atos 27, aquele anjo também guardou todos aqueles passageiros daqueles que estavam naquele navio. Apenas o navio foi perdido, mas todos aqueles homens se mantiveram vivos. O anjo do Senhor ali o guardou, esteve com ele. Nós devemos sempre estarmos meditando naquilo que Deus deixou, louvor ao Senhor em todas as coisas que Ele nos proporcionou. Não devemos adorar a ninguém mais, nem aos anjos, mais do que a Deus. Isso foi muito bem claro nessa passagem que nós lemos em Hebreus 1. Hebreus 1 completo. E também nós devemos também sempre estarmos em honra e glória a Ele, sermos fiéis, sermos embaixadores dele aqui na terra, pois Ele está nos observando, Ele nos observa, os anjos estão sempre vendo os nossos ritos dentro do trabalho de Deus, aquilo que estamos fazendo para a sua honra e glória. Os anjos são criaturas especiais para Deus, criado antes de muitas outras coisas, para louvar e servir ao Senhor. E nós não devemos adorá-lo. São ministros de Deus. Eles servem a Jesus e a todo aquele que nele crê. Amém? Essa era a mensagem que tínhamos para trazer para hoje, com relação aos anjos, da sua criação, da sua criatura, do seu papel diante dos homens e também diante de Deus. Amém.